você poderia se apresentar? Meu nome é Lorena dos Santos Silva. Lorena, você poderia dizer onde e quando nasceu e sua profissão? Eu nasci na cidade de São Gonçalo, de 1º de março de 1994 e atualmente eu faço estágio na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Lorena, qual foi o primeiro livro que você se lembra de ter lido? O Pequeno Príncipe. E por que não esqueceu? Bom, eu não esqueci porque além de eu ser o primeiro livro que o meu pai me deu para ler sozinha, eu acho que as lições que tem no Pequeno Príncipe deveriam ser lidas por todas as pessoas. Então, todas essas lições que o autor coloca, eu procuro praticar no meu dia a dia, o que eu tenho certeza que me torna uma pessoa melhor. E qual foi essa lição que mais te marcou, Lorena? Bom, a lição que mais me marcou no livro foi a parte de que quando ele fala sobre criar laços. Porque eu acredito que nós não estamos aqui somente para conhecer as pessoas, nós temos que criar laços com elas. E eu sempre procuro fazer isso com todas as pessoas que eu amo. E quando você era criança, onde você costumava mais ler? 2 lugares, na verdade. Quando eu estava em casa, eu sempre, quando eu era criança e até hoje, eu costumo ler dentro do meu quarto, no chão do meu quarto, apoiada na minha cama. E eu me lembro muito de sempre frequentar a biblioteca da minha escola, então era o meu lugar preferido na escola, então eu sempre lia lá. E já que você durante quando estava na escola, você ia para a biblioteca ler, o que a biblioteca representa para você? Eu acho que a biblioteca é um espaço que todos deveriam frequentar, porque além do conhecimento que nós podemos obter lá, é um lugar que eu particularmente me sinto muito em paz. Então eu acho que deveria ter mais políticas para que as crianças frequentassem mais bibliotecas e soubessem que existem bibliotecas na sua cidade, porque eu acho que isso também acontece muito, as pessoas não sabem da existência das bibliotecas. Lorena, quando você era criança, alguém lia para você? E se alguém lia, quem lia e o que lia? Onde e em que momento do dia? Bom, eu tenho uma lembrança muito boa em relação a pessoas que liam pra mim, porque a principal pessoa que lia pra mim era meu pai. Ele sempre lia antes de eu dormir e eram sempre os contos dos irmãos Grimm. Os contos leves, tá, pessoal? Eu tenho essa lembrança porque meu pai ele sempre trabalhou muito, o dia inteiro, então essa lembrança é o que eu mais gosto, porque era o único momento do dia que eu via, na hora de dormir, quando ele lia pra mim. Então, isso é muito importante pra mim, a leitura é muito importante pra mim. E o que este momento de leitura entre seu pai e você significa para você hoje em dia? O meu pai, ele é a pessoa que mais me influenciou ao hábito de ler. Então, esse momento, pra mim, é a lembrança mais bonita da minha infância, porque, como eu já disse, era o único momento que eu via. Então, além desse momento pai e filha, ele me deu esse hábito de ler, porque ele sempre leu muito. Então, o hábito de ler, além, né, de ser uma coisa que eu adoro fazer, vem dele. Lorena, você fala muito do seu pai, dessa relação que teve de leitura entre ele e durante a sua infância. Mas agora, em relação à sua infância, no caso, você acha que a escola ela incentivou a leitura? A sua leitura? Na verdade, não. A escola, quer dizer, depende. Quando a escola que eu estudei no ensino fundamental, ela não teve nenhuma influência no meu hábito de ler. Na verdade, eu gostava muito de ir à biblioteca, só que eu meio que era expulsa da biblioteca não era nem uma bibliotecária, era uma mulher que ficava lá. E ela não gostava muito de mim e me expulsava da biblioteca, porque falava que eu fazia muito barulho. Mas eu ia lá para fazer discussões de livros e de trabalho num ambiente que eu acho que serve para isso, e ela não deixava eu ir. Isso mudou no meu ensino médio,
Porque a bibliotecária da escola que eu estudei no ensino médio, eu converso com ela até hoje, e ela realmente era uma pessoa que incentivava muito os alunos a lerem. Então, grande parte dos meus estudos para o vestibular foi na biblioteca da escola que eu estudei no ensino médio. E teve alguma autora, alguma obra que você mais gostou durante esse período do ensino médio? Então, no ensino médio, eu me lembro muito da Agatha Christie, porque lá tinha praticamente todos os livros da Agatha Christie, então eu sempre pegava os livros da Agatha Christie porque eu adoro livros de suspense. Então, eu sempre me lembro, é uma lembrança muito nítida de pegar os livros da Agatha Christie e sentar em uma das cadeiras da biblioteca, ficar lá o intervalo inteiro lendo, ao invés de ficar no pátio da escola. Onde você obtinha os livros que você lia? Você pegava emprestado na biblioteca, você comprava, você ganhava? E se você comprava, quem adquiria eles para você quando você era criança? E como eram feitas essas compras? Bom, eu tinha muito hábito de pegar os livros emprestados na biblioteca, mas os meus pais eles me davam muito livros. Então eles sempre, quando nós íamos no shopping, por exemplo, nós sempre íamos na Saraiva e eu nunca saía de lá sem um livro, porque era o meu lugar preferido no shopping, era a livraria. Até hoje é, pra falar a verdade. Você saberia dizer por que na infância você gostava tanto de ler? Haviam outras crianças leitoras como você na sua escola? Não mesmo, na verdade eu era uma criança muito esquisita, né? Aos olhos das outras crianças eu era um bicho estranho, porque eu preferia ler do que brincar. Na minha rua também não tinha crianças que liam. É o que eu falei nas perguntas anteriores, o hábito de ler eu devo ao meu pai, porque ele sempre me incentivou muito e eu sempre segui esse conselho dele e eu só tenho que agradecer, porque eu acho muito importante. Então você se achava uma criança esquisita? Não, você... eu nunca me achei esquisita. Eu sempre me achei muito inteligente. Sim. As crianças me achavam esquisita. Então as outras crianças achavam você esquisita porque você tinha o hábito da leitura, enquanto elas não tinham. Sim, porque eu preferia ler do que ficar brincando na rua o dia inteiro. Então elas não brincavam comigo por causa disso. E você se incomodava com isso? Não, porque eu sempre fui uma pessoa dos livros, então a minha vida era nos livros, então eu não me incomodava com essa rejeição. Pra mim era indiferente. E, bem, que livros iam em sua casa e onde eles ficavam, e onde esses livros ficavam quando você era criança? Bom, esses livros eles ficam numa estante enorme que tem na minha sala e outra que tem no meu quarto. Mas os livros que eu me lembro na infância eram os contos de fada, Branca de Neve, Cinderela, Bela e a Fera. Lembro também do Pequeno Príncipe, esses livros de suspense, o Sherlock Holmes. Eu também gosto muito. Aí lembro muito dos livros de autoajuda do meu pai, mas esse eu confesso que eu não lia. E você estava comentando sobre as suas leituras. E como eram as suas leituras na sua adolescência e na sua juventude? Bom, na minha adolescência, né? Bom, você está querendo dizer hoje em dia? Basicamente. Hoje em dia, bom, hoje em dia eu não leio tanto quanto eu costumava ler, mas, assim, desde sempre os meus livros favoritos foram livros de suspense, tudo que envolve mistério eu tô lendo, seja Sir Arthur Conan Doyle, seja Agatha Christie ou Stephen King, ou qualquer outro autor que trata sobre suspense, drama, mistério, eu tô lendo, até terror também. Mas hoje em dia eu não leio tanto quanto eu gostaria porque tem as leituras da faculdade, então eu tenho que dar prioridade aos textos que os professores pedem para, né, garantir o meu futuro. Mas eu ainda leio, quando eu tenho tempo vago eu leio. Eu gosto muito de ler de novo, assim, eu confesso que o livro do Pequeno Príncipe e do Sherlock Holmes eu já li milhares de vezes, assim. Os livros do Sherlock Holmes.
Lorena, você fala muito da leitura e percebe-se que a leitura que você nos comenta sobre são de artistas, de autores, no caso, internacionais. Há algum artista, no caso, artista, perdão, não, autor nacional que você tem uma inspiração ou relacionado aos livros ou à leitura? E sim, assim, Paulo Coelho. Gosto muito dos livros do Paulo Coelho, apesar do que falam dele. Eu gosto muito dos livros do Paulo Coelho. E recentemente eu descobri, infelizmente eu descobri agora, uma autora da década de 20 chamada Júlia Lopes de Almeida, que tem uma escrita que eu achei maravilhosa e eu recomendo as obras dela para quem gosta também desse tema de mistério. Quer dizer, não só mistério, mas ela também tratou disso, então eu achei muito boa ali a escrita dela. Lorena, como é que você descobriu a escrita da Júlia? Bom, então, né, como eu faço arqueologia, fiz um estágio na Academia Brasileira de Letras. Então, né, vocês podem imaginar o quanto de leitura eu tive que fazer. Como o marido da Júlia foi um acadêmico, Filipe de Almeida foi um acadêmico, quando doaram os documentos do arquivo dele, também veio junto os documentos dela. E dentre esses documentos tem muitas obras. Então, nós éramos obrigadas, né, no ponto de vista arquivístico, nós somos obrigadas a saber o contexto de todos os documentos. Então, nós tínhamos que ler para saber o que era aquilo. Então, tinha muitas obras manuscritas, datilografadas, obras, livros, né, que já foram publicados. Então, eu comecei a ler. E depois que eu fiz aquela leitura somente para descobrir do que se tratava aqueles documentos, eu comecei a me interessar e comecei a buscar os livros dela. E eu descobri uma editora, que se chama Editora Mulheres, que só publica livros de autoras do gênero feminino, que estão com o projeto de publicar os livros delas. E então eu peguei o primeiro, chamado Funil do Diabo, que é muito interessante, eu recomendo muito a leitura dele, é muito bom. E eu comecei a me interessar pela obra dela e a partir desse livro eu fui pegando outros e foi aí, assim que eu descobri a Júlia Lopes de Almeida. Não deveria, porque na década de 20 ela foi uma das escritoras mais famosas do Brasil e hoje em dia ela está esquecida. Se você perguntar a qualquer pessoa, muito difícil a pessoa saber quem era a Júlia Lopes de Almeida. Então, a luta feminista dela é o o que você mais se identifica. Então, eu não posso dizer que ela era feminista. Não posso falar isso, até porque eram épocas muito diferentes. Mas a escrita dela, eu notei que era uma escrita para frente. Assim, de uma mulher à frente do seu tempo. Então, mas eu não sei se isso pode ser considerado feminismo, porque nas obras ainda tinha muito assim, como é que eu posso dizer, muita influência da sociedade que ela vivia. Então, talvez seja a palavra errada, mas a escrita dela tem um teor muito moderno, acho que posso chamar assim, não sei, talvez. Vanguardista. Eu não sei, assim, pra opinar sobre o tipo de escrita, eu acho que eu sou muito leiga. Mas, assim, no que eu li, eu notei um pensamento para frente do que as mulheres da época tinham. Entendeu? Das últimas leituras que você fez nesse ano, quais foram as leituras que mais te marcaram? E por que isso? Então, nesses últimos meses eu li Dom Casmurro, porque Machado de Assis é um dos meus autores favoritos. Na verdade eu li de novo, então a cada leitura do Dom Casmurro para mim é uma interpretação diferente. Capitu, traiu o Bentinho? Nunca saberemos. E também o Cortiço. Cortiço é um livro que eu acho até que ele foi proibido no Brasil, na época que ele foi escrito, porque leiam o Cortiço. Vocês vão achar muito bom. Então esses dois assim foram os que mais me marcaram até nesses últimos meses, além dos livros da faculdade, porque isso eu tenho que ler muito. Lorena, você acha que a leitura obrigatória
nas escolas, com livros, digamos assim, que não correspondem à realidade de muitos alunos, é um meio que atrapalha o gosto pela leitura dos alunos, dessas crianças, desses jovens? Eu acho que nada obrigatório é feito com prazer, apesar que a gente tem que fazer as coisas, né? Mas assim, eu acho que as escolas deveriam ter políticas que incentivassem a leitura de livros que as crianças se identificassem, porque se eu não me identifico com aquele livro, eu não vou ler. Só se realmente tiver alguém atrás de mim me obrigando. Mas eu acho que se houvesse políticas que incentivassem as crianças a lerem sobre a realidade delas, a lerem sobre os gostos delas, eu acho que nós teríamos pessoas muito mais conscientes que a gente tem hoje em dia. Então você acha que a leitura, ela só fará sentido na vida de uma criança se ela se identificar com a história? Sim e não. Sim, eu acho que no caso afirmativo, porque, como eu falei antes, nada obrigado é prazeroso, mas tem coisas que, infelizmente, a gente tem que ser obrigado a ler. Eu acho que por mais chato que seja o tema, nós temos que ler até porque precisamos formar ideias e opiniões. Então, sem a leitura, a gente não tem base para falar nada. E Lorena, o que a leitura significa para você? A leitura para mim é uma fuga da realidade, para falar a verdade. Eu acho que no mundo que a gente vive, com tantas coisas horríveis, eu acho que a leitura me leva para um mundo totalmente único, onde eu me isolo. Além de me dar várias opiniões de diferentes assuntos. Então, eu sei que numa conversa eu vou poder opinar sobre determinado tema sem o achismo, eu acho. Assim, eu não gosto desse achismo. Então, eu procuro sempre ler sobre os temas atuais para formar a minha opinião. Então, a leitura para mim é isso. Ela forma pessoas críticas, conscientes do que elas estão dizendo, muitas vezes pessoas sem preconceitos, e que você consegue fugir da realidade. Você consegue ir para um mundo totalmente seu. Isso é bom também. E como seria esse mundo para você? Cara, esse mundo para mim tem... Será que eu posso falar isso? Tem unicórnios coloridos alados voando. Não, gente, eu não sei descrever. É uma coisa minha, que eu consigo ficar sozinha no meu mundinho, onde eu sinto que nada pode me atrapalhar, nada pode me machucar, entendeu? Eu gosto dessa ideia, assim, mas não sei explicar, não sei como explicar esse mundo. Eu sei que eu consigo me isolar e ficar bem. E, bem, dentre das leituras que você já leu, qual a que mais te marcou? Uma frase, uma citação, uma passagem de um livro que você leu? Qual a que mais te marcou? Olha, na verdade tem dois livros, né? O Pequeno Príncipe é o primeiro. Eu não quero falar nenhuma citação porque eu não tenho certeza das palavras, então eu não quero falar uma coisa que esteja errada. Mas o livro todo me marcou, todas as lições que o Pequeno Príncipe coloca, eu acho que todas as crianças, adolescentes, adultos, eles deveriam levar para a vida, porque te tornam seres humanos melhores. E Dom Casmurro, a frase, olhos de cigano, oblíqua e dissimulada. Do Machado de Assis é o meu livro preferido, então essa frase, para mim, é a frase do livro. E é isso. São esses dois. Bom, muito obrigado pela sua entrevista, Lorena. Gente, obrigada a vocês por me chamar. Desculpa qualquer coisa, eu nunca fiz uma entrevista, mas é isso aí. Ok, então. Muito obrigado mais uma vez e boas leituras.